Meu nome é Juliana Oliveira Nascimento. Hoje eu vim aqui compartilhar um pouco da minha história, da minha carreira, contar um pouco acerca de como eu cheguei até o presente momento e como foi toda essa jornada e essa trajetória até aqui. Eu acredito muito que nessa trajetória algumas questões que são valores meus inerentes foram extremamente importantes, como a integridade, a transparência e a resiliência e a coragem para chegar até aqui. Várias questões que eu aprendi no caminho me trouxeram, desenvolvimento de inteligência emocional, muitas questões aí de já ser uma pessoa muito proativa e ter um pensamento que sempre estivesse à frente dentro da perspectiva pela qual eu acreditava e desenvolvo meu trabalho. Hoje eu atuo como executiva sênior, eu sou advogada de formação, sou professora, sou docente de importantes universidades e é uma grande satisfação essa parte da docência porque eu tenho a possibilidade de compartilhar o meu conhecimento, assim como através das palestras como palestrante, e isso para mim me traz extrema satisfação, extrema alegria. Uma outra questão que para mim é muito importante é a parte de ser autora, escrever livros, artigos, coisas que fazem parte do meu dia a dia, da minha história, daquilo que eu desenvolvo profissionalmente, porque tudo pelo qual eu faço tem uma questão extremamente importante voltada à transformação da sociedade. Nessa linha, eu fundei um grupo de mulheres juntamente com a doutora Anne Caroline Prudêncio, que chama Compliance Women Committee, que é um grupo de mulheres em compliance fundado em setembro de 2017 por mim e por ela, em que nós tivemos a grande satisfação, então, de desenvolver um grupo que hoje se encontra com mais de 1000 mulheres no Brasil e em outros países, na América Latina, na Europa, entre outros, com capítulos em diversos estados brasileiros, inclusive capítulos no exterior, como no Reino Unido, na Alemanha e também em Portugal. Desse desenvolvimento, nós estamos ainda mais expandindo a atuação do grupo no cenário internacional. Temos diversos grupos de pesquisa que desenvolvem aqui temas relevantes, atinentes ao tema de compliance, ESG, o tema da mulher envolvendo diversidade, equidade e também a maternidade. Nós temos de prevenção à lavagem de dinheiro, o grupo especificamente de proteção de dados, grupos que são muito importantes para o desenvolvimento do trabalho, assim como um grupo também de pesquisas acerca de assédio dentro das organizações. Dentro desse grupo nós tivemos a oportunidade de já lançarmos 3 livros, sendo 2 volumes do livro Mulheres em Compliance, que foi desenvolvido dentro do grupo, e também o grupo de assédio desenvolveu um livro especificamente trazendo relatos verdadeiros e reais, anônimos, de mulheres que passaram por situações de assédio, além de pesquisas importantes atinentes e relacionadas ao respectivo tema. É uma grande satisfação hoje ser cofundadora e CEO do Compliance Women Committee, um grupo que tem trazido e tem feito a diferença na vida das pessoas no dia de hoje, de grandes mulheres. Nós temos o suporte de importantes homens executivos que fazem aí todo o contexto de diferença dentro do nosso grupo. Temos aqui as embaixadoras, a Rogéria Jeremec, a Isabel Franco, mulheres maravilhosas como a Isabela Holanda, e toda a atuação que se tem aí com relação a tantas outras mulheres, nossas coordenadoras, e não quero esquecer o nome de ninguém aqui para poder trabalhar essa perspectiva de tantas mulheres que constroem, idealizam e colaboram com relação às questões do desenvolvimento hoje do grupo em geral. Mas aqui, além dessa trajetória de tudo isso, eu tenho aqui 20 anos então de carreira que tenho assim trilhado, principalmente pautada nos temas atualmente em governança corporativa, gestão de riscos, ESG, a parte ambiental, social e de governança, toda a questão do compliance, muitos temas relacionados aqui a desenvolvimento de gestão
de negócios, projetos relacionados aqui à parte de auditoria interna, toda essa parte de gestão do negócio, para trazer a parte de business integrity, e essa visão voltada à ética, integridade, reputação, e agora muito fortemente sendo desenvolvida com uma visão também de inovação. Afinal, nós temos questões importantes que estão relacionadas a todos os temas, principalmente trazidas sob o ponto de vista dos avanços digitais com a inteligência artificial e todos os contextos que ela tem apresentado para todos os setores e todas as áreas em nível global, inclusive com as respectivas regulamentações. Mas, com certeza, tenho aqui dedicado muito a minha trajetória nesses últimos anos, os últimos 10 anos, a todos os temas de governança, riscos e compliance e controles, os últimos também relacionados à questão ambiental, social e de governança. E essa parte é uma questão bastante interessante com relação ao ISD, ao ESG, tendo em vista que os meus estudos acerca de sustentabilidade como um todo começaram há muitos anos atrás, em meados ali de 2005, 2007, quando ainda nas cadeiras universitárias em que eu estava na academia, na universidade, estudando direito, já fazia parte de importantes grupos de pesquisa que desenvolviam e estudavam os temas de sustentabilidade, os temas relacionados às questões trazidas pelos tratados internacionais, relevantes como nós já trouxemos o relatório Brundtland, todas as discussões de Estocolmo, Rio+20, todas as discussões trazidas aqui para o próprio Brasil acerca dos temas ambientais e de sustentabilidade dentro dessa trajetória. Nisso eu já desenvolvia artigos e pesquisas sobre o tema, inclusive relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram antecessores aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E nessa trajetória, eu entendo, foi a que me trouxe, inclusive, ainda mais quando, nos últimos anos, durante ainda a pandemia, em 2020, o tema retornou às questões globais com o tema do ESG, com as questões ambientais, sociais e de governança, e trazendo outros temas ainda mais relevantes, como as questões sociais, que já eram muito discutidas, principalmente aqui com a Declaração de Direitos Humanos, e a governança, que se já trabalha há muitos anos, com o pai da governança, Robert Monks, e todos os ciclos que a governança já passou com relação aos princípios ali da OCDE, com relação ali ao relatório Cadbury do Banco da Inglaterra e toda a pesquisa desenvolvida ali, a própria Sarbanes-Oxley, que foi também um marco. Entendo que agora essa visão de governança vem consolidada também com o marco trazido pelas questões ambientais, sociais e de governança, o ESG, o ISD. Um tema extremamente importante que também estará atrelado às questões futuras e também atuais desenvolvidas relacionadas aqui às questões digitais, inteligência artificial e todos os aspectos que nós temos agora trabalhado acerca deste tema. Afinal, a inovação é extremamente importante para o avanço da sociedade, inclusive dos avanços das tecnologias e das formas de trabalho e de como nós temos aqui que ver o mundo. Mas claro que para eu chegar até aqui e construir toda essa trajetória e narrativa com questões muito factuais, passei por muitas experiências na vida, né? Começando pela minha própria formação, que fiz a minha formação em Direito. Eu sou brasileira, nasci em São Paulo, mas fui fazer grande parte ali da minha vida ali acadêmica em Curitiba, quando meus pais mudaram então para a cidade no Paraná, cidade pela qual tenho grande satisfação de ter morado ali 15 anos e é uma cidade que até hoje está muito no meu coração. Nessa trajetória de desenvolver diversos estudos ali, tive a oportunidade também de desenvolver a minha carreira, de começar ali todo o contexto que hoje, se eu sou autora, com certeza faz parte de professores e professoras que estruturaram a minha carreira nesse sentido, que me apoiaram, que fizeram realmente a diferença.
e com isso eu tive a oportunidade de ser a profissional que sou hoje, que a cada dia mais busco me desenvolver, crescer e me aperfeiçoar naquilo que eu desenvolvo e tenho como propósito de transformação da sociedade e também das organizações. Estive ali em Curitiba, tive a minha formação em Direito, participei de diversos grupos de pesquisas extremamente importantes, tive a minha primeira formação ali pela Faculdade de Direito de Curitiba, uma faculdade muito renomada no Paraná. Dentro dessa linha, nós também comecei a desenvolver, fiz 3 pós-graduações voltadas ao direito, e a última foi relacionada ao direito empresarial aplicado. Foi através dessa pós-graduação, inclusive, que eu tive a possibilidade de aplicar para fazer um LLM na Stanbridge University, que foi uma universidade na Alemanha, e pelo qual eu fiz o meu LLM em 2015, né, concluindo então em 2016, uma oportunidade incrível de estudar numa universidade alemã, inclusive indo presencialmente, fazendo ali a parte toda presencial que nós tínhamos do curso, passando dias ali na Europa, estudando em Stuttgart, que era a sede da universidade, no qual onde nós fizemos todas as nossas aulas, podendo desenvolver a parte ali do International Business Law, a visão de direito empresarial internacional, em que tive a oportunidade então de desenvolver as minhas pesquisas ainda mais, visto que já tinha começado ali em meados de 2013, as pesquisas relacionadas à compliance e integridade no momento em que o Brasil principalmente passava por uma importância do tema nas organizações. Então tive a possibilidade de fazer os meus estudos na perspectiva do direito comparado, observando o Brasil, mas também observando as legislações da Alemanha, da União Europeia e também dos Estados Unidos, e foi uma grande satisfação realizar essa pesquisa, ter estado na universidade muitos dias desenvolvendo ali todos esses estudos com os professores, pelos quais eu tenho uma grande satisfação de até hoje ter contato com a universidade. Sou com muita honra, sou uma ex-aluna, uma alumni que faz parte aqui até hoje da trajetória da Stanbridge University. Então, dentro dessas pesquisas, nós tivemos a oportunidade de visitar a Suprema Corte em Karlsruhe, na cidade, na Alemanha, fazermos visitas em grandes escritórios, organizações, tendo ali uma experiência ainda muito jovem. Eu tive na prática ali com relação às organizações na Alemanha, e todos os estudos, além da parte toda de cultura na Europa, em que eu tive a oportunidade de conhecer ainda mais, tanto que já voltei 4 vezes para a Alemanha, depois da minha primeira estada lá, para estudar em especial, e na segunda vez voltei para estudar em Frankfurt, na Frankfurt University Applied of Sciences, né, com um curso de uma semana acerca de Compliance Management, estudando ali compliance e um pouco da visão de gestão. Toda essa trajetória, essa base de estruturação de um conhecimento e agregado à minha carreira das universidades no exterior foram extremamente importantes para a minha trajetória, conhecer outras visões, aperfeiçoar todo o contexto que eu já desenvolvia acerca de temas importantes como governança, compliance, e que me trouxeram ainda mais riquezas de informações, contatos e também uma visão de fora, como as organizações viam tudo isso. Nessa trajetória, eu desenvolvi vários trabalhos, várias pesquisas que foram extremamente importantes dentro dessa perspectiva. E, inclusive, quando já nesse momento eu já tinha também feito uma publicação importante, que eu vou falar um pouco mais acerca das publicações, um pouco mais à frente, mas sobre ética e sustentabilidade, bioética e sustentabilidade, um importante livro que é muito atinente aos temas que nós falamos agora de ESG e que já fazia parte aqui das minhas pesquisas, e foi nesse momento que eu tive inclusive a oportunidade de levar o livro
para a biblioteca da universidade na Alemanha, sendo recebida pela diretora até então, a Eva Feldman, que eu tenho contato até hoje, com uma grande satisfação. Então, essas pesquisas também desenvolvidas no Brasil, já nas carreiras acadêmicas, já começando como executiva, tendo a oportunidade de estudar fora e levar o conhecimento para fora, foi muito bem recebida pela organização, que também recebe muitos alunos de fora e desenvolve muitas pesquisas que são importantes dentro do contexto de transformação global e de conhecimento nesse sentido. Dessa experiência fora, me trouxe uma visão muito importante e agregou, porque a parte cultural, tive a oportunidade de conhecer outros países e depois disso conheci muitos outros, mas nessa viagem especial fui a Paris, fui a Milão e que agregou muito para a minha carreira essa parte de desenvolvimento também de cultura, e não só um contexto de ir estudar, mas o contexto de cultura local, de arte, história, que eu aprecio muito arte e história. Então, eu sempre estou estudando e isso faz parte um pouco do meu outro lado, que é um lado um pouco mais artístico, porque além de professora, executiva, eu também sou poetisa. Então, essa parte de arte, eu tenho um grande apreço nesse sentido. Dentro dessa trajetória do retorno, da formação, então, na Alemanha, fiz ainda um mestrado no Brasil, pela Unibrasil, então fazendo uma conclusão além de um LLM fora, um mestrado fora, um mestrado aqui no Brasil, recebendo então um título com pesquisas aqui relacionadas à função social da empresa e vendo aspectos de governança, compliance e riscos como instrumentos importantes para o desenvolvimento da função social da empresa em prol de uma visão de integridade, reputação nas organizações, de perenidade e sustentabilidade também nesse sentido. Então esses projetos foram extremamente importantes nessa minha trajetória, que além de ter uma visão que sempre buscou o desenvolvimento teórico, de ter um conhecimento aprofundado acerca daquilo que eu desenvolvia, ao mesmo tempo eu já desenvolvia uma carreira executiva que fazia com que eu tinha a oportunidade de aplicar todos os conhecimentos adquiridos na prática, que seria a experimentação efetiva acerca disso. Então, nessa trajetória, isso eu fui passando por diversas organizações, trabalhando, então, comecei em especial trabalhando com o jurídico preventivo e sendo um pouco autodidata, sempre fui. Em 2013, ali em 2014, comecei a fazer os meus estudos de ética corporativa e descobri ali nos meus estudos o compliance, a governança, e comecei a me desenvolver a partir de então nessa carreira, desenvolvendo projetos que organizações não tinham sobre isso, do zero, fazendo desde o começo da criação, a aprovação junto aos conselhos de administração, conversando com importantes diretores, presidentes sobre a importância do tema, então, e isso fez com que eu pudesse ainda mais ganhar apreço e uma grande paixão por desenvolver o tema no Brasil. Dentro dessa linha e dessa trajetória, eu fui crescendo, desenvolvendo, consegui implementar, trouxe o convencimento para que eu pudesse implementar temas como esse e fazendo com que eu tivesse a possibilidade, então, de galgar e crescer na carreira em outras posições. Fiquei muito tempo em grandes organizações, passando até uma posição especificamente de head, assumindo, então, quando eu fui trabalhar como head de compliance e governança e também trabalhando a parte de visão de gestão de riscos, numa importante organização em que desenvolvi várias questões ali de avanços na implementação, de desenvolvimento do canal de denúncia, toda a parte de estruturação ali junto aos comitês de ética, a parte de desenvolvimento de código de conduta, políticas, procedimentos, a implementação disso, o aculturamento, o engajamento da organização, dos principais gestores ao tema, todo esse desenvolvimento
eu trouxe em diversas organizações, até que tive a oportunidade de ingressar como uma posição importante de executiva sênior dentro de uma importante empresa internacional de Big Four, desenvolvendo então uma carreira em que eu pude trazer diversas vertentes novas em alguns setores pelos quais eu já tinha passado, trabalhando em muitos outros também, dentro da perspectiva de saúdes, seguros, indústrias em geral, com relação a trabalhando até bioenergia, empresas ali de oil e outras, que pude trazer diversos desenvolvimento, banking, payments, diversos desenvolvimento em temas pelos quais eu tenho atuado nessa perspectiva. Então, e agora em especial trabalhando principalmente mais com o setor de mercado financeiro em seguros, que também é um setor extremamente importante e que tem feito, tem trazido muitas vertentes ali no que tange as questões de regulamentação nos últimos tempos com relação à governança, riscos e compliance, inclusive os aspectos ambientais, sociais e de governança. Inclusive desenvolvi projetos relacionados à gestão de ESG, com visão de riscos, dentro dessa perspectiva, implementando e trazendo uma visão dentro das organizações, e isso fez com que eu galgasse a cada dia mais e alcançasse o que eu tenho dentro dessa minha trajetória de 20 anos aqui de carreira. Interessante que nessa trajetória eu tive a grande satisfação de poder conhecer pessoas no Brasil inteiro, sendo convidada a participar de palestras, sendo convidada a ser professora de importantes instituições como a Universidade Mackenzie, como a PUC Minas, em que eu sou professora hoje também, a Universidade de Direito de Vitória. Então, importantes instituições que passei, estudei, fui professora também e na PUC Rio Grande do Sul, muitas universidades, além de importantes cursos no Brasil e fora do Brasil. Já fui convidada para cursos na América Latina, palestras, tive a oportunidade de dar palestras então no Peru, palestras internacionais feitas com transmissão internacional para a América Latina, com transmissões internacionais a convite por umas 3 vezes por Londres. Então foi uma grande satisfação essas palestras, poder compartilhar, além do Brasil, que eu tive a oportunidade de viajar para diversos locais do Brasil, do norte, nordeste, sul, centro-oeste do país, podendo compartilhar um pouco deste conhecimento, da trajetória de transformação, trazendo ética, integridade e principalmente educação para as pessoas nesse sentido. E essa parte de ter essa conexão com as pessoas, fazer networking, mas principalmente me conectar com as pessoas de uma forma legítima, autêntica, é algo que me traz imenso prazer, imensa satisfação. Na minha trajetória, eu tive a grande alegria de receber algumas premiações. Eu comecei jovem ainda, quando tinha acabado de me formar, quando eu recebi pelo meu trabalho desenvolvido junto à Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que fez ali uma abertura, então, de apresentação de trabalhos, e o meu trabalho, um prêmio sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Eu ganhei o 2º lugar, que para mim foi considerado o primeiro, tendo em vista que o primeiro, quem ganhou foi uma instituição, uma pessoa jurídica, e eu como pessoa física desenvolvendo um projeto ali muito jovem, também tive a satisfação de receber então esse prêmio. Também naquele mesmo momento, muitos anos atrás, acabando de me formar, recebi uma menção honrosa de um trabalho importante apresentado num concurso que teve de publicações e de pesquisas com o Conselho Regional de Medicina, em que eu que eu recebi a menção honrosa pelo trabalho então que eu havia desenvolvido. Nesse contexto, muitas coisas eu recebi, alguns reconhecimentos em Curitiba, ali alguns troféus e que fizeram parte da minha carreira pelo desenvolvimento do trabalho, pelos destaques realizados, pelas entregas feitas, que para mim é o principal. Falo isso com muita humildade e com um coração muito alegre por este reconhecimento dentro da minha carreira. E os últimos, que eu entendo que são os principais, eu recebi aqui no primeiro Pleno Compliance Across Américas pelo reconhecimento, pela contribuição
e o desenvolvimento da ética e da integridade na sociedade. Esse prêmio vem junto com a doutora Anne Caroline Prudêncio, que também o recebeu, pelo desenvolvimento do que nós trazemos para a sociedade no Compliance Women Committee, trabalhando os temas de ética e integridade. Isso foi em 2019 e foi uma grande alegria ter este reconhecimento. Pois, na sequência, eu tive a grande alegria de ser reconhecida no Compliance One Top, hoje um dos maiores prêmios de compliance do Brasil, que me conheceu como uma das 10 maiores consultoras de compliance do ano de 2021, em que eu fui indicada e eleita, e para mim foi um grande reconhecimento depois de muitos anos de dedicação na minha carreira. O ano passado eu recebi então em Londres, fui presencialmente ali no período das minhas férias, houve então um evento que estava ali trazendo a premiação em abril de 2023, eu era uma das finalistas do prêmio então GRC, Governança, Riscos e Compliance Role Model of the Year, e eu fui a vencedora dessa premiação, fiquei extremamente feliz no momento e tive a grande honra de receber essa premiação concorrendo com pessoas do mundo inteiro. Eu estava ali representando o Brasil naquele momento, entre as 10 finalistas não tinha ninguém no Brasil e nem da América Latina, e eu estava e eu recebi essa premiação e eu fiquei muito feliz e com certeza representando globalmente muitas mulheres que com certeza trabalham, atuam como executivas na carreira, e também o nosso país, meu Brasil, e a América Latina como um todo. Foi uma grande satisfação e uma honra para mim este reconhecimento internacional que eu recebi em abril em Londres, e que, para minha grande alegria, eu fui sem saber nas minhas férias, eu estava como finalista e foi como se fosse o Oscar naquele momento, e eles colocaram as 10 finalistas e o meu nome foi chamado, e para mim foi uma imensa alegria e uma emoção muito grande, porque eu estava presente vivenciando aquilo, e eu agradeço muitíssimo a Deus por essa bênção. Tenho uma gratidão imensa a todos que me apoiaram até aqui e também a minha família, que é muito importante. E chegando, inclusive, da própria viagem de Londres, eu recebo uma mensagem da revista Análise, que eu tinha sido uma das executivas mais admiradas em compliance em 2023. E foi interessante que eu estava voltando da viagem de Londres quando eu recebi essa informação para que eu pudesse me organizar, porque eu iria receber essa premiação que foi agora em 2023. Então, para mim, toda essa trajetória eu compartilho com imensa alegria, com imensa satisfação e principalmente com um coração muito humilde e com muitos ensinamentos que toda essa minha carreira me trouxe, porque eu cheguei até aqui por vários aspectos, com muitas pessoas me ajudando, me dando oportunidades, porque ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Primeiramente, Deus sempre em primeiro lugar na minha vida, sempre Deus está em primeiro lugar, minha família também tem uma posição extremamente importante e basilar para mim, e toda a resiliência, coragem, força, inteligência emocional em momentos que eu achei que não iria dar certo, que muitas vezes eu não tinha o suporte, mas eu acreditei naquilo que era muito forte em meu coração, numa intuição muito forte que eu creio que vinha de Deus e que veio de Deus, para que eu pudesse prosseguir. E isso me trouxe. Então, contar um pouco de mim, dessa trajetória, dessa história, eu entendo que possa hoje contribuir com outras profissionais mais jovens que estão iniciando a carreira, outras profissionais que possam se inspirar e acreditar que todas e todos podem sim alcançar o crescimento. Eu estou cada dia mais crescendo, ainda tenho muito a crescer, muito a aprender. Agradeço a todos os líderes que passaram e estão na minha vida me apoiando, porque isso com certeza faz a diferença. Assim como hoje eu também sou líder e eu tenho
liderados, pessoas que estão comigo, que atuam comigo no dia a dia, que fazem a diferença para que eu possa estar aqui hoje compartilhando um pouco com vocês. E com total transparência, autenticidade, tudo isso que eu passei só me fez me tornar uma pessoa mais grata a Deus, grata à vida e principalmente não retirou de mim a minha essência do que eu sou e de tudo que eu trouxe até aqui. Os meus princípios, os meus valores, eles sempre permaneceram e permanecem. Tudo isso eu quero compartilhar com vocês, porque eu entendo que trazer uma trajetória que ainda está sendo construída, mas que já se tem 20 anos de história, é muito importante. Além disso, eu tive diversos livros, fiz em torno de 4 ou 5 publicações de livros de poesia, pelos quais eu vou comentar, livros técnicos importantes. O primeiro livro de SG, com o tema ISD no Brasil em português, foi um livro que eu trouxe o projeto e foi publicado pela Thomson Reuters, que é a revista dos tribunais no Brasil, uma importante internacional editora. Agradeço todo o apoio editorial de quem acreditou no projeto, aqui a própria diretora e todos os conselheiros da instituição que acreditaram neste projeto e principalmente com diversas publicações com os temas de riscos, compliance, governança, sustentabilidade, muitos aqui então fizeram parte da minha trajetória. Eu vou compartilhar com vocês em torno aqui de 16 livros, sendo parte deles aqui em torno de 4 ou 5 acrescidos aqui, que é a parte que seria uma parte mais de poesia, que eu gosto. Até há muitos anos eu escrevo, comecei muito jovem, até que eu fui incentivada a fazer as publicações das poesias pelas quais eu sempre escrevi. Então, contando um pouco dessa minha trajetória, é para deixar aqui com certeza uma mensagem de que todos nós podemos alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos trabalhando com dedicação, responsabilidade, transparência, integridade. Nós podemos com certeza, e você pode, trabalhar a sua carreira, se desenvolver e ser um profissional que você sonha, que você almeja em qualquer área de atuação. Mesmo que as pessoas possam em algum momento dizer, será que você está no caminho certo? Ter conselheiros sempre é muito bom e é muito importante, mas também siga o seu coração. Siga aquilo que você tem forte dentro de você, porque é quando nós criamos amor por algo e esse algo nos conduz, o amor faz com que tudo se torne mais leve e as coisas aconteçam em prol disso. Então, quando você trabalha com amor, com integridade, com dedicação, em tudo que eu faço, eu tento fazer da melhor forma possível, com excelência, que eu sempre aprendi com muitas pessoas que estavam ao meu redor, com dedicação, com responsabilidade, atendendo as pessoas da melhor forma possível, mesmo com muitas pessoas ao meu redor. Hoje eu tenho muitas pessoas que me procuram do próprio Compliance Women Committee ou meus alunos, porque eu passei nesses últimos anos, no final eu tenho 10 anos de carreira já como professora, também, que é uma alegria, muitos alunos, milhares de alunos, pelos quais eu tive a oportunidade de compartilhar o meu conhecimento e também participar da formação e fazer com que esses profissionais hoje se tornassem profissionais compartilhando temas e valores e pelos quais eu acredito, em prol de uma visão de ética e integridade na sociedade, de reputação, de perenidade, de sustentabilidade de negócio como um todo. Então tem sido uma grande satisfação essa trajetória. E por fim, eu tive a oportunidade durante toda essa minha carreira de conhecer pessoas extremamente importantes, autores, grandes professores, professores importantíssimos que passaram na minha vida. São diversos que passaram pela minha vida, não quero deixar de citar todos, mas cito talvez uma professora em nome de todos, que é a professora Maria da Glória Colucci, que foi a minha primeira professora do primeiro ano de faculdade, a professora que me ensinou a escrever, me desenvolveu na parte da escrita, no sentido de
a parte técnica, não somente escrever, todos escrevem, mas na parte técnica de escrita, de desenvolvimento, então fez muita diferença na minha carreira. Mas nos últimos anos, relacionados ao tema muito de ESG, tive a oportunidade de conhecer o John Wellington, que é considerado o pai da sustentabilidade, e que eu mandando uma mensagem, gentilmente ele me abriu as portas e me recebeu no escritório dele, no Somerset, que é o Centro de Arte de Londres. O escritório dele fica dentro do Somerset, e nós tivemos uma conversa extremamente agradável por uma tarde em Londres, e eu pude compartilhar o livro de ESG, que é ESG, o Cisne Verde, Capitalismo de Stakeholder. O Cisne Verde tem base na teoria de John Wellington, e eu compartilhei isso com ele, compartilhei o livro com ele, e ele me deu também a grande satisfação de me presentear com o livro Green Swan, que é o livro da teoria do Cisne Verde, que é o livro que eu utilizei inclusive como base para estruturar o nome do livro, muitas pesquisas pelas quais eu desenvolvi, e ele me recebeu no Somerset, em Londres, em 2022, e foi uma imensa alegria para mim essa oportunidade. O ano passado também eu tive a oportunidade de conhecer o Paul Clements, que é um dos grandes idealizadores do acrônimo ESG, quando o Kofi Annan, em 2004, fez a provocação para os maiores gestores das maiores instituições financeiras, dos maiores CEOs das maiores instituições financeiras do mundo, como fazer com que eu pudesse ingressar, ou seja, trazer ao mercado de capitais os aspectos ambientais, sociais e de governança, fazendo então com que houvesse na sequência uma importante publicação denominada Who Cares Wins, que trazia então essa perspectiva acerca do ESG ali já em 2004. Então, se nós pensarmos ESG, os 20 anos nós já temos, e eu tive a oportunidade de conhecer o Paul Clements, também presenteá-lo com um livro de ESG que eu organizei, com a participação de diversos autores, e ele ficou assim, muito surpreso com o trabalho desenvolvido aqui no Brasil, e para mim foi uma imensa alegria e satisfação essa oportunidade de conhecer o Paul Clements, que inclusive estava em visita ao Brasil quando eu o conheci. Conhecer então o John Wellington e o Paul Clements, que inclusive se conhecem nesses últimos anos, foi uma imensa alegria, porque tive a oportunidade de conversar com eles e eles puderam me compartilhar a visão deles acerca do tema do ESG, qual que é a visão agora, dos aspectos ambientais, sociais e de governança, qual que é a visão de futuro e o que se espera sobre tudo isso. Então foi uma rica conversa, uma rica troca, em que com certeza eu fui a pessoa que mais aprendeu e muito ouvi com eles, com grandes mestres profissionais de anos e anos trabalhando este tema em prol da sociedade, de um mundo melhor, de uma transformação efetiva nesse sentido. E eu tenho uma grande alegria então de nessa trajetória hoje ter contatos internacionais, a oportunidade de viajar para outros países, agregar. Recentemente passei por alguns países, conhecendo muitas coisas na Holanda, voltando na Alemanha, voltando na Inglaterra novamente, agregando conhecimento ali. Passei assim por lugares incríveis em que eu pude conhecer a história de como ocorriam os negócios, os comércios na época, como foi a passagem em Bruges, na Antuérpia, que trabalha muito com as questões também de diamantes, a oportunidade de passar por países também como a Áustria, que foi maravilhoso ver a visão ali cultural de Salzburg, de Innsbruck, que também tem uma visão importante de comércio e desenvolvimento ainda na Idade Média, naquelas regiões, passando ali também em Munique, na Alemanha, voltando e conhecendo um pouco aqui a América Latina, como conheci, ainda me aprofundei em conhecer um pouco mais as culturas da Argentina, no Chile, o patrimônio ali da Unesco no Uruguai, em Colônia, em diversos aspectos aqui. As últimas viagens foram assim maravilhosas para conhecer novos países, como tive a oportunidade de conhecer Portugal, dar palestra em Portugal
presencialmente na Ilha da Madeira em 2022, foi maravilhoso, conhecer a Universidade Nova Lisboa com os professores ali, participar ali de questões importantes de conhecimento da cultura ali em Portugal, de executivos, trouxe até um livro de sustentabilidade importante, em que tem o prefácio ali pelo Antônio Gutierrez, que faz parte ali da ONU. Então, tudo isso tem feito, então, a minha trajetória, as minhas pesquisas, tanto de uma parte cultural, de conhecer outros países, de ter essa troca. Toda vez que eu tenho oportunidade de conhecer um país, de ir a um país, também temos muitas mulheres ali do Compliance Women Committee, que muitas vezes eu me reúno, nós fazemos jantares, conversamos, temos a oportunidade de trocar experiências, como já ocorreu em Portugal, na Alemanha, no Reino Unido, e isso agrega muito. Na Holanda, em especial, tive a oportunidade de encontrar muitas pessoas pelas quais eu conheço, ter visitas executivas importantes em instituições e conhecer pessoas incríveis que pudesse trocar ainda mais conhecimento acerca dos temas da minha atuação e também dos temas executivos, e isso agrega muito a uma visão internacional, de negócios, de como nós podemos fazer o novo, de como inovar, de como também aprender com culturas novas e saber que cada cultura tem muito a agregar à nossa capacidade de contato com as pessoas, de desenvolvimento de networking e também nos próprios trabalhos, porque cada cultura nos ensina algo diferente e nós podemos agregar isso dentro da nossa cultura e da nossa forma de trabalho, trazendo sempre o que é bom e o que é de melhor para poder sempre nos desenvolvermos mais e trabalhar com excelência, com qualidade, com altos resultados. Para mim sempre é muito importante.